Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o Vitor Silva BR está de volta, cara. O promotor de vídeo da última doação do canal, anterior, né? Vocês entraram na mente do cara mesmo. Ele mandou mais uma gorda doação e mais um novo relato, razoavelmente grande, não tão grande quanto o anterior, lá ele. Mas, bom, eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Vou mandar aqui a continuação do meu relato que você publicou. Mandei outra doação proporcional. Como eu percebi que muita gente não acredita e com razão, porque não sabem quem mandou o relato, estou mandando esse mais como uma ideia para a galera. Observação. Realmente, meu contraponto na verdade só confirmou que você acredita. Mas vou ser um pouco mais detalhista agora. Vamos lá. Primeiro, muita gente duvida quando disse que meu prolabore era de 40 mil e os outros acham que eu nasci rico. Eu não comecei com 40 mil. Hoje minha empresa mais antiga tem 7 anos. Já quebrei 3 antes dessa. Depois dessa, fiz inúmeros projetos que não vingaram e estou sempre tentando fazer algo diferente. O último emprego que eu tive foi um salário mínimo das 8 às 18. Chegava todo dia às 6 e ficava no computador tentando fazer as coisas darem certo. Das 18 às 21, eu fazia hora extra e com as horas extras meu salário não chegava a R$2.000. Fiquei um ano inteiro pegando tudo que eu ganhava tentando empreender. Literalmente, eu perdi uma namorada por não querer sair da frente do computador no final de semana inteiro. Um ano depois, eu já estava de carro importado, morando de aluguel em bairro nobre e adivinha, ela me procurou para voltar. Lógico que voltei. Zoando, kkk. Um ano inteiro tentando para começar a pingar uns 800 a R$1.000 por mês e foi aumentando aos poucos. Então, galera, não comecei hoje, trabalho de segunda a segunda, porém é leve e eu gosto do que faço. Agora a realidade é dura. Eu tenho preocupações todos os dias. Quando as coisas vão mal, eu nem durmo. Tenho folha salarial gigante. Começo o mês nessa empresa de 7 anos, devendo quase R$500 mil de custos mensais fixos. Esse tipo de coisa quem tá de fora não vê. Vários processos, pessoas tentando me roubar e me derrubar o tempo todo. Isso é rotina. E quando eu disse que se fizer o mínimo não vai faltar mulher, é porque não vai. A concorrência de quem está no jogo é muito baixa. Se um cara estuda algo que ele consegue pôr em prática rápido e realmente coloca, você não vai errar muito até uma hora acertar. E quando acertar, garanto que vai ganhar mais que 99% da galera formada aí. Quer um exemplo? Abrimos vagas para desenvolvedor sênior, salário inicial de 17 mil. Na hora da entrevista, pelo menos uns 5 caras nem apareceram no Meet. Quando é vaga presencial, a cada 10 pessoas, 3 ou 4 aparecem. A galera é medíocre, não tem concorrência. Um dos comentários que li era um cara dizendo que eu perdi noção da realidade porque eu tinha personal, usava hormônios e quase ninguém tem dinheiro para isso. Tudo bem, mas por exemplo, minha alimentação é frango, carne moída, arroz, ovo, batata e etc. É sério mesmo que precisa de dinheiro para ter shape? Tem certeza? Você não precisa gastar com hormônios, peptídeos, personal e etc. A diferença é só no volume e qualidade muscular. Quantos caras naturais a gente vê por aí com um shape bacana? Não é porque você não quer ter que não tem como ter. Quando eu disse que é só fazer o mínimo, é no sentido de, se você trabalha mais que a média, acorda cedo, não bebe todo fim de semana, tem uma vida saudável, faz mais que o CLT comum, só isso te deixa na frente de, sei lá, uns 90% da população brasileira. Eu convivo com isso todo dia, a galera não faz o mínimo, é muito fácil se destacar. Eu saí esse ano 2 vezes apenas para festas abertas. Na penúltima, sabe o que rolou? Um cara que deve quase 20 mil pro meu amigo, viu uma turma do lado descendo uma garrafa de champanhe, o maluco vira pra mim e pergunta se eu animava a descer um monte de garrafa diferente pra dividir com ele. O cara não tem onde cair morto e tá disputando com um monte de gente que ele nem conhece pra ver quem compra mais bebidas. Essa é a sua concorrência. Acho que eu deixei a entender que é fácil ganhar 40k. Mas o que eu quis dizer é que é muito fácil ser mais atraente que a maioria dos caras que estão procurando mulher. Porque tudo que eles fazem é por mulher. Então é isso, rapaziada. Valeu, Coruja. Valeu, pessoal. E tamo junto. E Vitor Silva BR, muito obrigado pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentários, fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembre-se também de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, hypar o vídeo e compartilhar o vídeo com homens que você sabe que têm uma mentalidade parecida com
como a sua. Lembre-se também de deixar um comentário aqui embaixo, pois é muito bom o feedback da comunidade, a exemplo do Vitor Silva BR aqui, né, que fez essa tréplica, vamos dizer assim. E senhores, o The Last Word, o aplicativo de inglês que estamos lançando eu e o Henrique, estará com promoção para quem quiser assinar o Premium do aplicativo, que te dá acesso a vários simulados, que te dá acesso a teste de pronúncia com o IA, onde ela te dá uma nota para sua pronúncia. Vocês pediram o acesso premium com desconto para quem não queria as aulas particulares com o Henrique, somente a versão premium do aplicativo, para quem é mais autodidata, para quem prefere aprender sozinho. Então no grupo que está na descrição e no comentário fixado, quem está lá vai receber um link com desconto para o acesso premium do aplicativo que está bem em conta, certo? O aplicativo se chama The Last Word e vocês já podem testar aí no site thelastword.ai, ou AI, né, de inteligência artificial. E ele é tipo um Duolingo tunado. O feedback da comunidade, inclusive, está muito bom. O Henrique está sempre melhorando o aplicativo todo dia. Então, se vocês tiverem interesse, grupo na descrição e no fixado para o desconto do Premium, certo? Vamos lá. O Vitor Silva BR, ele fez a doação logo depois de eu ter feito o vídeo, né, o vídeo anterior que foi dele. E aí eu decidi botar a doação dele em sucessão anterior justamente para não perder o fio da meada, né? Então vocês já vão saber que é o promotor do vídeo anterior, assim vocês não perdem o raciocínio. E vamos lá. Eu não discordo do Vitor Silva BR que para se destacar no Brasil, não necessariamente do ponto de vista feminino, né, para as mulheres, mas no geral, até mesmo ganhar uma grana legal no Brasil, não é difícil. Só que ele tem que entender que a gente está falando para brasileiro, sabe? Então não adianta você chegar para tartarugas e falar o seguinte: olha, correr tão rápido quanto um pato nem é tão difícil, porque pato corre igual um desengonçado. Não é um coelho, entendeu? O coelho corre rápido pra cacete, não é um coelho. É um pato, você consegue, tartaruga. Vai lá, corre tão rápido quanto um pato. Só que a tartaruga ela não foi feita para correr tão rápido assim. Então vocês entendem a analogia. Você falar para brasileiro que superar outros brasileiros é fácil, é a mesma coisa que você dizer para tartarugas que superar as outras tartarugas é fácil. Porque tem uma espécie de animal, de uma classe completamente diferente, que corre razoavelmente rápido, mas tem outros que correm muito mais rápido, como uma lebre. Então todos nós temos que lembrar que nós, no fim do dia, somos brasileiros médios. E eu, quando vim para a Austrália, eu percebi que eu sou um brasileiro médio. Grande parte das críticas que eu faço no meu canal aos brasileiros, eu faço a mim mesmo. Porém, todavia, entretanto, eu tenho facilidades, como, por exemplo, desenrolo com a língua, tá? Eu tenho uma facilidade muito boa para aprender novas línguas. Eu também tenho uma capacidade analítica bem legal, uma capacidade de previsão de problemas até que boa. Eu também sei ler ambientes e consigo me comunicar bem com as outras pessoas, sou bom em comunicação, em oratória. Mais ou menos, eu sei dizer o que as pessoas querem ouvir, eu consigo catalogar bem pessoas. Eu consigo ser desinibido também, não é? Eu não tenho aquele medo de tipo, ai, mas será que vai dar certo? Ai, se der errado? Ai, se eu passar dificuldade lá na Austrália? Tipo, eu não pensei tanto nisso. Eu tinha uma grana guardada e falei, cara, pelo menos, assim, passar fome eu não vou, porque eu tenho pelo menos o dinheiro para passar todo o tempo do visto que eu solicitei. E se tudo der errado, eu volto pro Brasil e volto pra casa dos meus pais, entendeu? Eles estão sempre de portas abertas para mim e eu tento de novo e continuo tentando e talvez eu vá pro Paraguai ou Espanha, sei lá. Então o jogo da vida é um jogo de dados, né? Você ganha em certas partes, você perde em outras. Eu, por exemplo, eu sou muito preguiçoso, cara. Eu sou muito preguiçoso e muito acomodado. Tá? Eu prefiro realmente ficar em casa do que buscar oportunidades. Eu gosto de ficar na minha zona de conforto. Eu adoro a zona de conforto. Eu consigo lidar com gente, mas eu não gosto muito de gente. Eu não chego a ser um misantropo do tipo, eu odeio gente, a ponto de vista assim, civilizacional. Tem misantropo que é tão hardcore nessa parada de misantropia que ele realmente acredita que a civilização humana é um erro, a humanidade é um erro, e se fosse a ele dada a opção, aperte o botão e acabe com toda a humanidade de uma vez, o cara apertaria. Eu não chego a esse ponto. Tem misantropos que inclusive são antinatalistas, do tipo, o povo não deveria nem se reproduzir porque trazer pessoas para esse mundo é trazê-las para o sofrimento. Alguns inclusive acreditam no demiurgo, tipo o Davi do canal Que é a Vida, né? Mas Davi,
O Davi, ele é niilista, misantropo, antinatalista, gnóstico, demiúrgico e anticristão mesmo, né? Ele fala que se Deus existe, ele deve ser um grande FDP por criar essa colônia penal que é a Terra. E eu não digo isso nem em ponto de vista de crítica, sabe? Ele acredita nas coisas que ele bem entender e nem por isso vou deixar de fazer as lives com ele ou de trocar ideia com ele. A gente tá no mesmo grupo de WhatsApp lá dos criadores de conteúdo, fizemos lives juntas e tal, ele é resenha pra caramba. Ele acredita no que ele quiser, né? Eu só tô usando ele como exemplo mesmo. A minha questão de não gostar muito de gente tem mais a ver com eu não gostar tanto de brasileiro e de sua cultura. Mas eu percebi que eu não gosto muito de outros seres humanos também, de ficar muito tempo perto, sabe? Eu prefiro ficar na minha. Então eles lá, eu cá. Não chega a ser misantropia, eu só não tenho muita paciência pra lidar com o ser humano. E como eu já falei, se eu fosse um pouco mais cara de pau, entendeu? Se eu fosse um pouco mais people lover, como eles chamam, né? Amante das pessoas, mais sociável, eu teria muito mais oportunidades aqui na Austrália, com certeza. Mas do jeito que eu tô, fazendo minhas entreguinhas quando eu preciso, e gerindo canais no YouTube, tendo o meu canal no YouTube, canal na gringa, tá de boa, eu tô tranquilo, pra mim é a zona de conforto, né? Claro, os mais ambiciosos vão dizer coruja, mas você tem muito mais potencial pra ganhar muito mais e fazer tal coisa e viver uma vida muito mais gostosa. E eu vejo vídeos extremamente estéticos, vitalistas, assim como de um canal chamado EGM Cigars, que principalmente agora que eu passei a apreciar charutos, eu passei a consumir conteúdos de charuterias. E basicamente é um bando de italiano vivendo deliciosamente na Europa mediterrânea inteira, fumando charuto, bebendo belíssimos uísques, deliciosos uísques e outros drinks. E mulher bonita pra cacete, mulher mediterrânea é linda. Iates, lanchas, carros clássicos, roupas finíssimas, uma estética incrível, tá? Incrível. E eu olho para aquilo e eu penso, cara, viver isso seria muito gostoso. Porém, me dá uma preguiça do caralho, porque eu já começo a imaginar, cacete, toda hora eu vou ter que sair, resolver algum problema, vou ter que ver muita gente, lidar com muita gente e conquistar tudo isso e, acima de tudo, manter tudo isso, fazer manutenção, dá um trabalho, porque, tipo, você tem carro, tu tem que manter os seus carros. Ah, você pode ter empregados para fazer tudo isso. Porra, mas até você conquistar esses empregados, né? Eu digo financeiramente, dá um trabalho fudido. Tem que lidar com gente toda hora, tem que resolver um problema aqui e ali toda hora, tem que ir em algum lugar toda hora, e eu particularmente não gosto muito disso, isso me estressa, cara. Isso me estressa. Isso aí tem a ver com o meu perfil de pessoa, eu nasci assim, sabe? Eu prefiro minimalismo, ter menos coisas significa ter menos problemas, menos manutenção, menos dor de cabeça, então até mesmo pessoas, né? Menos pessoas no seu círculo imediato, seu círculo pessoal. Eu não gosto da ideia de ter que manter relacionamentos. Tudo bem, relacionamento de homem é tranquilo, porque você consegue passar anos sem falar com o cara, e do nada você fala, irmão, tô na tua cidade, bora bater um rolê, o cara vai contigo sem ressentimentos. Então, isso é mais tranquilo, porém ainda tem que haver uma manutenção, né? No caso de relacionamentos com mulheres, é pior ainda, porque a mulher ela precisa que você lembre da data do aniversário dela, a data do aniversário da mãe dela, ela precisa de constante manutenção. Eu acho que isso é uma das bases mais profundas do meu voo-céu e da minha vida de solteiro, né? Eu não gosto de fazer manutenção, de nada, eu não gosto de fazer manutenção. E o pior, eu sou perfeccionista, aí fica foda. Porque quando uma coisa tá fora do lugar, tem que ser feita a manutenção. Então eu prefiro não ter muitas coisas para ter que fazer pouca manutenção, porque eu sou perfeccionista. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô desabafando? Eu tô fazendo catarse? Não, eu tô usando a mim mesmo como exemplo de um cara que não é ambicioso. Eu sou bem minimalista, eu fico bem na minha, e eu poderia, sim, eu sei que eu tenho potencial, e eu poderia, viver uma vida muito mais vibrante e luxuosa. Se eu me esforçasse, tá? E se eu tivesse o ímpeto pra isso. Só que, sinceramente, cara, eu não tenho. Eu nunca tive. Eu não tenho uma ambição. Eu vivo de Goy Maxing, né? Tem esse termo na gringa. O Maxing, vocês já devem saber, é bem intuitivo, vem de maximizar. Então é levar o seu potencial à máxima eficiência. No caso do Lux Maxing é da aparência. Aí tem vários Maxing, o Niche Maxing, né, que é maximizar o seu nicho, encontrar nichos que maximizem os seus interesses. Tem o Geomaxing, né, que é maximizar a sua localização geográfica. Então, para os seus interesses, ir para outro país pode ser mais, perdoem a redundância, interessante.
E tem o GOI Maxim, que é basicamente maximizar o que os senhores aceleracionistas querem que você viva. Eles querem que você viva como um GOI, não é? Eles chamam de GOI aqueles que não são adeptos da sua religião, só que nem todos que são adeptos dessa religião, vocês já devem saber qual é, eles operam nessa chave, tá? São os secularizados e os pagãos dessa religião. Tipo a galerinha da lista do Epstein, né? Que chamava os não adeptos da sua seita ali, que não é nem uma religião, é mais uma seita pagã, de góis. E góis, para eles, segundo suas escrituras, são meio que animais, sabe? São pasto, são gado. Então eles controlam as engenharias sociais, a política e a economia para fazer com que os góis vivam de uma maneira cada vez menos vitalista, sempre consumindo coisas imbecis da mídia, coisas que distraem, se alimentando mal e basicamente vivendo de uma economia fictícia. Tipo, morando em apartamento, não tendo família, não tendo filhos, não construindo nada, nenhuma riqueza geracional, só vivendo ali de conteúdo processado, produtos processados e depois morrendo mesmo, sem fazer nenhuma diferença, né? E é claro que eu tô ciente disso e eu, por exemplo, eu tenho limites. Eu não consumo produtos processados, alimentos processados. Também não consumo essas porcarias da mídia, tipo o filme Odisseia, né? Esse Odisseia do Christopher Nolan aí que lançou, que é basicamente um remake do filme Troia lá com Brad Pitt e tal. Eu não vou assistir essa merda, porque eu sei que aí é muito goi, né? Aí é ser muito goi. E aí você vai ver a galera do Reddit, por exemplo, ou do Twitter comentando sobre esse filme, todo mundo aplaudindo, os goizão lá. Ah, porque a Helen é Helena, né? É Helena em português. A Helena de Troia, ela, porra, é preta e sacanagem, né? Botaram o Odisseu lá, o Aquiles, né? Como a Ellen Page, que agora é Elliot Page, ou seja, é um transexual, né? Veja só, um dos raros transexuais que era mulher e virou homem. Virou, entre aspas, homem. Enfim, aí tem japonês no meio, tem grego preto, tem o caralho. É hilário, velho. Aí escritor lá falando, veja, mas é uma ficção, é uma fantasia, então a gente pode botar qualquer coisa. Então bota o Pantera Negra como o Ryan Gosling, porra, o Pantera Negra branco. Quero ver se não vai ter choro e ranger de dentes também, né? E o pior é que a Odisseia não é nem uma ficção, né? Quer dizer, é uma ficção, mas não entra no conceito de fantasia. É, na verdade, uma epopeia. É um conto inspirado. Tem seus exageros, obviamente, mas é um conto inspirado, né, em guerras reais, em eventos reais. Mas eu vivo de Goi Maxim também. Eu tenho filmes favoritos que são de Pedro Wood. Não tenho esposa, não tenho filhos, nem pretendo ter. Eu moro de aluguel em estúdio, que é na verdade uma kitnet. Não tenho nada e sou feliz. Esse é o plano dos senhores aceleracionistas para as futuras gerações, as presentes e futuras gerações, né? Não tenha nada e seja feliz. O que eles querem é que você não tenha terra, que você não tenha bens, que você não tenha herança, que você não tenha controle sobre nada, que você não tenha muita autonomia. Mas eu tento não me ferrar tanto sobre esse controle de engenharia social. Eu confiei no Bitcoin, né? Porque eu acredito na autonomia que o Bitcoin pode me dar. Ah, tá na baixa, coruja. Ótimo. Momento para comprar. Pô, 59, cara. Bateu 59 mil dólares, o all-time high foi 126 mil dólares, não foi? Essa porra vai se recuperar. E é claro, né? Bitcoin não é investimento. Se você quer swingar, porra, quer dar uma de mão de alface, vai pra shitcoin, vai pra B3, vai pra SP500, vai pra ações, commodities, debentures, vai pra outra porra. Quer comprar na baixa e vender na alta? Tem ativos que variam muito melhor que o Bitcoin. Bitcoin é reserva de valor, é aposentadoria, tá? Pra mim é daqui 10, 15 anos e olhe lá. Então tudo que acontece nesse meio tempo, exceto a compra na baixa, é ruído pra mim, tá? Pra mim é ruído, é assim que eu vejo o Bitcoin. Vocês podem ver de forma diferente, mas pra mim se subiu nesse meio tempo não importa, se caiu é bom que eu compro mais. Tá, mas e aí, coruja, qual é o ponto que você está tentando tocar com esse relato? É o seguinte, meu irmão, eu sou um cara comum. Posso ter potencial para ser mais? Posso e acredito nisso. Porém, eu não quero. É difícil fazer com que pessoas que não têm potencial ou não acreditam no seu potencial crer que você simplesmente não quer ter uma vida de luxo ou não quer ter muito mais do que você já tem. Porque o sonho de toda pessoa medíocre que eu conheço é viver gostoso, é capotar carro cheio de puta na linha amarela, encher a cara, usar as melhores drogas, viajar o mundo, comer mulheres de diferentes países. Todo mundo sonha com isso. Pelo menos todo brasileiro sonha com isso. E, sinceramente, se fosse me dada essa opção, eu não aceitaria.
Eu juro pra vocês, cara, de coração aberto, vocês podem não acreditar, mas eu não quero viver dessa forma. Como eu falei no vídeo Vou Me Tornar um Senhor Feudal, né? Eu acho que o meu end goal agora, que é o tipo plano pro fim da vida, né? É uma aposentadoria numa propriedadezinha isolada, porém próxima de uma cidade pequena pra reabastecimento. Nada de criar animal, nada de ter plantação, não. Né? Vou viver dependendo do abastecimento da civilização. Mas eu posso ter uma autonomia e planos de contingência, que é o que? Armas. Eu sempre quis ter armas. Foda que a Austrália não permite essa porra. É mais desarmamentista que o Brasil. Nem a polícia tem arma direito aqui. No Brasil, pelo menos, você pode pegar uma numeração raspada na mão de um policial corrupto, de um armeiro ou de um traficante. No Brasil é relativamente fácil ter arma, pelo menos armas clandestinas. Com algumas centenas de reais você compra um pau de fogo calibre 38 aí e você só precisa ter as costas quentes, né? Você só precisa saber onde, ter o know-how. Mas nada próximo do sonho americano, que é armas de grossíssimo calibre, inclusive fuzil de assalto que você pode, tendo a documentação em dia, levar da loja no mesmo dia. O que você não pode levar no mesmo dia são armas de baixo calibre, como armas de mão, que você pode facilmente esconder e praticar uma violência ali na base da covardia. Então é isso, eu sou um cara até que bem acomodado e mantenho os meus sonhos bem realistas. Tudo bem que realizar até esse sonho tá difícil pra caramba hoje em dia por conta da economia, né? E das bolhas imobiliárias, enfim. Mas eu não sou muito fã da ideia de carros importados, mas ainda sou entusiasta de tecnologia. Então, dentro da estética cyberpunk, eu seria mais como nômade, né? Pra quem jogou o jogo e leu os livros, sabe muito bem que os nômades são meio que os caipiras, meio que o estereótipo do texano, que ele é armado até os dentes, obviamente tem muita tecnologia envolvida, porque é cyberpunk, e eles vivem em caravanas, mudando de lugar pra lugar, né? Eu acho que essa seria a única diferença, eu teria uma propriedade de fato. Mas ainda gosto da ideia de ter muita tecnologia. Então, a moral da história, tá? A moral da história. O Vitor Silva BR, ele diz, cara, é muito fácil você se destacar da maioria. E eu não discordo dele totalmente. No Brasil realmente é fácil, só que é fácil para pessoas que já estão em destaque em relação à maioria. Todo mundo que diz isso já está em destaque em relação à maioria. Então acaba tendo um efeito bolha nisso aí, né? Um efeito solipsista. Quando você fala isso pra maioria, é a mesma coisa que você dizer pra tartaruga, que é fácil correr como um pato, entendeu? Fala, porra, pato nem corre muito rápido, ele anda desengonçado, mas consegue ser mais rápido que a tartaruga. Só que você fala pra tartaruga isso, ela vai olhar pra tua cara, óbvio, antropomorfizando o animal aqui pra essa analogia, ela vai olhar pra tua cara e vai mandar você tomar bem dentro do olho do seu cu. Mas beleza, vocês sabem que eu sou um cara equilibrado. Então eu entendo o ponto de vista do Vitor Silva BR aqui quando ele diz que não é uma questão de tom. Certas coisas todo mundo tem potencial para fazer. É claro que não seja aquele analfabeto caipira que tem um QI de 70 e que joga no jogo do bicho e tá viciado nessa porra e acha que sua vida vai mudar com esses jogos de azar do governo, né? Jogo do bicho, Mega Sena e tal. Que acredita que tudo que passa no Fantástico é real, enfim, né? Se você é, obviamente, um cara que tá aqui nesse canal, por exemplo, eu acredito que você tem um potencial realmente para se destacar facilmente da maioria. Pega, por exemplo, aquele vídeo, cara, aquele vídeo é engraçado. O Caio, ele até mandou pra mim e disse que vai fazer um vídeo a respeito disso, que é o vídeo do gordinho, né? Que o título é ganhava 65 mil reais, ou era 45 mil reais, e agora estou ganhando salário mínimo, trabalhando de repositor de mercado, uma coisa assim. E aí a história dele, cara, meu Deus do céu, o cara fez tudo errado, tudo que podia fazer errado, fez errado. O cara, ele imigrou para os Estados Unidos, trabalhava como entregador de pizza, ganhando 6, 7 mil dólares por mês, né? Você multiplicando isso por 5 dá realmente 45, 50 mil reais, né, por mês. Tudo bem, não faz sentido você fazer câmbio sendo que o cara morava nos Estados Unidos, então o custo de vida dele era em dólar. Mas, obviamente, ele usou aquilo como gatilho pro título, né? Então veja que o cara é esperto. Tanto que agora eu já vi que ele já fez vídeos agradecendo, no vídeo lá que ele tava se lamentando sobre isso, as pessoas se ofereceram pra fazer vaquinha e ajudar ele, né? Isso me lembra também o caso do Lincoln, o tatuado lá, né? Pai de 4, que tava chorando que o Brasil é horrível porque você tenta vencer e não consegue, olha a minha mão toda calejada. Isso era cópia de um outro vídeo, palavra por palavra, de um outro criador de conteúdo também se lamentando, só que ele fez de uma maneira que era muito mais replicável, muito mais viralizável, e aí ele conseguiu pôr mais de 100 mil aí em vaquinha, né, pra comprar uma casa. Se não me engano, ele já comprou uma casa, aí teve a ajuda do Pablo Marçal também, né?
que deu 300 mil pra ele comprar essa casa, e levou ele pra jantar, e, porra, todo mundo falando dele, e esse cara conseguiu seus 15 minutos de fama e já deve estar aí perto do 1 milhão, tá? Sinceramente, em bens, eu acho que ele já pode ter acumulado algo próximo do 1 milhão. Não necessariamente em cash, mas em bens talvez. Aí ele conseguiu 1 milhão de seguidores no Instagram e começou a se gabar que uma agência de bets ofereceu a ele 300 mil, uma grana gorda assim, ou 50 mil, sei lá, foi uma grana gorda pra ele anunciar as bets no Instagram dele. Aí ele fez aquela sinalização de virtude, né? Não, eu não acredito em bets porque isso vicia as pessoas e não sei o que, pipipi, popopó. Aí mostrou lá, olha só o que eles me ofereceram e eu recusei, vejam, eu sou bom. E é isso que eu digo. Vejam como as novas gerações, elas têm meio que se gabado do seu próprio fracasso e têm usado isso, os mais ronquipilados, né? Têm usado isso como forma de alavancagem, de trampolim. Vocês devem ter visto aí vários desses vídeos de pessoas reclamando da vida e basicamente cantando sobre o seu próprio fracasso. Aquela guria lá que falou, tenho 30 anos, não tenho filho, não tenho marido, sou uma fracassada. Aí o outro maluco também que disse que passava fome, né? Aí esse gordinho aí, cara, a história desse gordinho é muito brutal. Cara, eu tenho que falar sobre isso. O maluco, ele tava na gringa e ele basicamente se juntou com uma americana, sabendo que podia cair no laço do passarinheiro, né? Sabendo, o cara sabia, cara. Mas ele viu ali aquela mentalidade bochileira clássica do hihi, levei vantagem, uma oportunidade de conseguir o green card dele de forma fácil porque ele tava clandestino nos States. Tava clandestino. Daí ele... Caralho, velho, ele pegou apartamento e aí, como ele não tinha fiador, não tinha nada, ele teve que pagar 3 meses e adiantado como bond, né? Aqui na Austrália tem isso também. E ele fez um contrato para 1 ano e aí ele saiu para morar junto com a namorada porque ele ia se casar, se casou, gastou uma grana com o casamento e teve que pagar multa porque o contrato dele foi de 1 ano ali no aluguel. E aí perdeu muita grana e 3 meses depois do casamento, adivinha, a mulher se separou dele e ele ficou de xereca, sem grana, teve que voltar pro Brasil, vendeu tudo às pressas, ou seja, não conseguiu nenhum retorno do que tinha, do carro que tinha, gostava de ostentar, gostava de luxar, comprou videogame, comprou TV, comprou tudo, né? Porque os Estados Unidos tendem a fazer isso com você, o primeiro mundo no geral tendem a fazer isso com você, né? O dinheiro rende, sabe? Você tem poder de compra, as coisas são baratas, você ganha bem, então você tem vontade de não guardar, mas gastar. E aí ele voltou pro bostil de xereca e agora tá querendo aprender a editar vídeo, está editando vídeo e parece que deu a volta por cima, alavancando a sua história triste, né? E eu não tô aqui pra julgar o cara, tá? Ele está fazendo isso pra ganhar no coitadismo. Foda-se, tá? Cada um joga do jeito que bem entende, né? Eu não tô aqui pra odiar o jogador, estou aqui pra criticar o jogo. Eu também nem odeio o jogo, na real. Eu tô aqui pra criticar o jogo. O jogo as novas gerações estão se apegando a essas histórias de fracasso, onde isso está se tornando uma cultura que ressoa com o sofrimento dessa nova geração, tá? E eu não tô tentando fazer um conteúdo rancoroso, né? Embora eu tenha treta com a cultura boomer, porque o boomer ele tende a encher o saco. Assim, a cultura boomer é chata, e eu também seja brasileiro, e eu critico o brasileiro por ter uma linguagem mais emocional, e eu vejo um tanto disso em mim também, e critico isso e tento melhorar isso, mas eu tento não fazer um conteúdo rancoroso. O que eu tô tentando dizer é que essa geração tem essa cultura do fracasso mesmo, sabe? É um pessimismo, e com razão, as novas gerações, as millennials, né, que são Y e Z, as gerações do novo milênio, cara, não sonham mais, vivem de frustração e de amargor. Com razão, a economia tá uma merda, você não consegue acumular nada, a inflação é brutal. Foi uma quantidade de mentiras absurdas vendida a essas novas gerações, do tipo, faça engenharia, administração, ou só uma faculdade qualquer, até mesmo de humanas, que você vai ter bons empregos com muita facilidade. Ou se case, constitua família e tenha filhos que você vai ser feliz com um dom divino, né? Você vai ter um tipo de felicidade divina lavando sua alma dia após dia, porque é lindo, porque é bonito, porque é um presente de Deus, e isso vai ser independente das dificuldades, porque as dificuldades vão vir, você vai sofrer e tal, é difícil, mas você terá uma alegria inexplicável. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Com as leis de divórcio, né? Todas as leis misândricas no geral, a cultura feminina e as leis
que afligem também o controle dos pais sobre os próprios filhos, as más influências nas escolas que você vai botar seus filhos, enfim, né, no meio em que seus filhos podem estar inseridos, traz mais problema do que solução. Trazem mais, na verdade, mais problema do que prazer, não é? E isso supera o prazer espiritual, o prazer até mesmo biológico, a liberação de endorfinas de você ter uma família, de ter um clonezinho seu, né, ter seu filho ali. Supera isso em muitos dos casos, e até o empirismo tá vencendo isso, né? Até empiricamente você consegue perceber que tem mais casos ruins do que bons, né, de pais de família millennials aí. Então tem essa cultura muito forte do pessimismo nos millennials mesmo, né? A cultura do it's over, do acabou, aí o Renan Santos falando com razão sobre as novas gerações não sonharem mais, não terem mais idealismo, principalmente no Brasil, né? Porra, nem o Hexa mais é um sonho. É sempre aquela coisa. O Brasil entra na Copa, beleza. Aí ganha de algum timeco assim, tipo Marrocos, né? Ah, Marrocos é bom, não sei o que. Porra, comparado ao Brasil é sacanagem, né? Pelo menos, assim, em relação a título e cultura de futebol, ô irmão. Aí ganha de uma seleçãozinha mais decente, depois toma uma tarraqueta de uma seleção que mais pra frente também é eliminada, entendeu? Como foi o caso aí da Dinamarca, que basicamente só tinha o Haaland de bom, né? E o Haaland fez 2 gols brutais aí. E aí os caras ficam naquela, não, vai ser o Hexa, agora vai o Hexa. Tipo, nos primeiros 2, 3 jogos, aí chega nas oitavas, né? Ou nas quartas, no máximo, chega nas quartas e é eliminado. Brutal, brutal demais, cara. Um país pentacampeão, o único país pentacampeão, essa cultura aí, porque veja, os jogadores, eles querem ser mais celebridades, né? Querem fazer dancinha de TikTok, querem ficar comendo mulher, fazer suruba na concentração, querem ficar comendo mulher europeia, o jeitinho brasileiro. Tem aquele vídeo muito bom do Marcelo Adnet, né? Que se chama Jogador Honesto. Não, Jogador Sincero. Joga no YouTube, Jogador Sincero. Tem 7 milhões de visualizações. Esse vídeo não envelheceu, né? Tanto que toda a Copa, a galera volta pra esse vídeo aí, de 16 anos atrás, para ver exatamente, para rever exatamente o que é a cultura do Brasil. E aí o jogador ali na sketch, né, que está sendo interpretado pelo Marcelo Adnet, fica falando assim, ah não, a gente invadiu a concentração da Argentina para jogar PlayStation, ah não, aí cuspindo toda hora, né? Um comportamento bem animalesco, né? E fala, ah cara, se a gente for eliminado é bom que a gente vai mais cedo pras férias, e se a gente ganhar é bom que a gente ganha mais mídia e come mais mulher, né? E é bom também que a gente tá aqui na Europa ganhando em euro, tô longe do Brasil, e quem tá me devendo não me cobra porque eu tô longe deles, e é bom também porque aqui na Europa o jeito malandro de ser, o jeito brasileiro tá me dando muita vantagem, me levando a comer muita mulher. O hotel é excelente, 2 hidromassagens, a gente conseguiu revezar, muito gostoso aqui, a qualidade de vida do primeiro mundo e tal. E eu tô ganhando em euro, 1 milhão de euros aí, foda-se o Brasil, foda-se a Copa, foda-se a seleção, foda-se os torcedores. O negócio é que eu tô levando o meu e cada um faz o seu, e aí com o torcedor mesmo, ele que sofre, ele que se vire. E é basicamente isso, né? É o jogador sincero. Pô, esse vídeo é muito bom. Então, falando um pouco da Copa que se finalizou aí, né? A Espanha venceu, a inteligência artificial da EA Games, da Electronic Arts, realmente acertou, né? 5 anos invicta aí acertando 5 Copas, na verdade, invicta aí acertando o vencedor. Mas os jogadores, né? Os jogadores da seleção brasileira e do Campeonato Brasileiro em geral, eles mostram muito bem qual é a cultura do Brasil e até mesmo das novas gerações. Ninguém liga pra porra nenhuma, né? Todo mundo quer só fazer o seu e que se foda o resto. Eu só quero fazer o meu e que se foda o resto também. Porque eu também faço parte dessa geração. E dá um puta desânimo, né? Dá um puta desânimo por conta dessa mesma cultura que eu faço parte, porque ninguém trabalha realmente para um tipo de idealismo ou algo que seja duradouro. Tá todo mundo querendo só consumir, gastar o tempo de vida que tem, viver da maneira mais confortável que dá, e que se dane. Então, nesse contexto, não faz nem muito sentido ser acumulador, sabe? Não faz nem muito sentido ser ambicioso. E é aí que a minha reflexão entra lá no assunto do Vitor Silva BR. Você pega essas sketches do mundo do trabalho, por exemplo, do mundo corporativo, né? Tipo aquela guria que faz os vídeos lá de firma, né? Que tem as personagens lá, as sketchzinhas ali, e aí tem todo um microcosmo, né? Parece que eles estão criando meio que uma minissérie. É engraçado. Tem aquele... Eu gosto bastante daquele... Como é que é? O Juninho Chucreza. O cara engraçadão, alguns de vocês devem conhecer. Caralho, conheci um paulista... Todo paulista é igual, né? Conheci um paulista aqui na Austrália, igualzinho, viado, igualzinho. Aquela feição meio italo-americana.
Ítalo Tupiniquim, né? Dá pra ver que o cara tem uns ancestrais italianos ali, que São Paulo foi muito colonizada por italiano. As mesmas gírias, a mesma aparência, o cara é um pouquinho mais cheinho, aquele bigodinho fininho, mesmo jeito e a mesma cultura, cara, é hilário. E aí tem aquela outra mulher também, da personagem Amanda, né? Que, porra, aquela mulher me dá uma raiva. E se ela me dá raiva, é porque ela tá fazendo um bom trabalho. O personagem é que me dá raiva. Geralmente, mulheres e homens homoafetivos, tipo o Juninho Chucrez, ele já tem umas sketches um pouco mais de macho, né? As sketches dele de mundo do trabalho não é aquela de firma, de RH, sabe? De diretoria, de escritório. É mais de descarga de caminhão, trabalho de macho ou de motoboy, e algumas vezes ele faz sketch de cultura de presídio também, né? Brutal. Mas você vê que quando é mulher, e geralmente é mulher, né? Fazendo esses vídeos de sketch, de mundo de trabalho, é sempre do mundo do RH, da diretoria, sabe? De escritório e tal, aquela cultura de escritório. E, cara, me dá uma raiva, mas de ranger os dentes, porque os personagens são tem aqueles comportamentos típicos de mundo de firma, só que exagerados. Do tipo ficar dando aquele sorrisinho cínico que é pra fingir simpatia, não é? É aquele tipo de linguagem bem feminina que opera no nível instintivo pra passar um tipo de informação ou de intenção inofensiva, simpática. Tipo aquele sorrisinho que vem no final de toda frase, tipo, sabe? Oi, querida, você não gostaria de... Dá licença, você não acha que é melhor você pegar o seu café depois de você bater o ponto? Caralho, meu irmão, isso me dá uma raiva, meu filho, mas isso me dá uma raiva que eu vejo essa porra, meu punho já fecha. Porque isso é muito, muito real, sabe? É muito real. Obviamente eles exageram ali porque é um sketch, é um humor, né? É uma sátira, é uma zoeira com a realidade. Mas isso é muito comum, é desse jeito mesmo, pelo menos isso é igualzinho. E eu posso estar usando esses exemplos bobos para explicar uma coisa que é muito importante, que é a cultura millennial. Os millennials, eles fazem essas sketches muitas das vezes como uma forma até mesmo de catarse. Eles... nesses personagens, eles tentam mostrar o que eles gostariam de fazer, né? O que eles têm preso dentro de si que iriam liberar, como é, por exemplo, o personagem que faz só o mínimo, né? O empregado ali, o funcionário que faz só o mínimo. Aí tem uma sketch lá onde, sei lá, o supervisor tá ajudando a funcionária ali em alguma coisa no computador. Aí bateu 6 da tarde. Aí ela dá licença aqui e tal, fecha o notebook, começa a arrumar as coisas, interrompe o cara na hora e vai embora, sem falar nada, né? Daí o supervisor até reclama, opa, peraí, onde tá indo? A gente tava no meio do trabalho, fala, não, é que deu minha hora, né? Sabe como é que é, né? Eu sou paga pra ficar só até às 6, né? Se vocês quiserem que eu fique mais, tem que pagar hora extra, mas só que eu só tô sem tempo, né? Puta que pariu! Esse é uma coisa que me dá uma raiva satânica e é uma coisa necessária para o mundo corporativo, né? É um tipo de sinal de paz, do tipo, é a famosa passivo-agressividade, né? Beleza, eu estou aqui colocando limites, eu estou impondo limites, essa é a minha hora, eu estou mostrando meus princípios, mas eu estou sendo passivo também, com sinaizinhos, linguagens não verbais e postura, e uma comunicação emocional instintiva de um sorrisinho cínico, pernóstico, meio debochado. Ah, meu Deus, velho, pior que mulher do mundo corporativo, do RH, da diretoria, é assim, puta merda, meu irmão. É por isso que muitas das vezes o homem ele prefere trabalhar em chão de fábrica, carregando caixa, descarregando caminhão, do que trabalhar na diretoria, né, no RH. Porque existe um tipo de parede que impede você de chegar lá, uma parede emocional mesmo, é nível emocional, né? É um nível sentimental, assim, de que, tipo, te dá raiva. Ou você sente que aquilo não é pra você porque você vai, sei lá, tá falando fino em poucos meses, e você vai ter que falar fino. Tu vai ter que ouvir os maiores absurdos sexuais que você já ouviu, porque mulher nesses ambientes fala putaria para caralho, tá? Você acha que você é viciado em pornografia porque você assiste pornô trans? Você acha que você é tarado no sexo porque você é homem, você tem libido, testosterona? Porra, se você acha que você é sacana porque você já traiu tua namorada, porque você fica enrolando mulher, que você é o famoso cafajeste... Meu irmão, tu não tem ideia do que essas mulheres falam, mulheres casadas, com filhos, com netos até mesmo, por cortes de alto valor. Ele até postou, acho que foi no canal Gold Pill, segundo o canal dele, até áudios vazados lá do grupo das palitas que ele tá infiltrado, de áudios de véias, assim, de 50 a 60 anos, falando umas putaria brutal, meu parceiro. É engraçado demais, cara, porque elas falando assim, eu não posso falar porque minha neta tá próxima. Aí outras falando assim, não, porque putaria, vídeo de putaria é normal. Eu tenho vários grupos aqui que mandam isso e acontece, ninguém aqui é santo.
adianta, né? Ninguém aqui é adolescente mais, não sei o quê. Meu irmão, vocês acham que vício em pornografia é uma coisa masculina? Não, eu acho que tem mais mulher viciada em pornografia do que homem. Elas só são mais discretas do que isso. O homem, ele fala sobre isso, ele abre pra todo mundo, né? Ele tem uma vontade de se arrepender disso aí, ele quer mudar, ele quer melhorar. Mas a mulher, ela nem se sente culpada. Pra ela, isso é uma expressão comum da sexualidade. E eu não tô dizendo que elas estão erradas e os homens estão certos ou vice-versa. Eu tô analisando de um ponto de vista neutro aqui, né? Elas acham que isso é um prazer, assim, que elas têm que explorar mesmo, né? Tanto que as maiores usuárias de brinquedos sexuais são mulheres, não é nem homens. Você imagina assim, caralho, é homem. Homem tem buceta de plástico, tem boneca, robô sexual. Não, cara, os caras não querem isso, entendeu? No máximo eles ficam na punhetinha ali e, tô assistindo pornô trans, tô assistindo gangbang, não sei o quê. Meu irmão, porra, isso aí é o que as novinhas de 16, 15 anos que estão começando agora no mundo da pornografia, elas já começam nessas tags, né? Demora anos pra um homem começar a consumir essa porra. E aí eles se consideram viciados. As meninas que estão começando agora na sua vida sexual, assim, explorando a pornografia, elas já começam nessa putaria aí. Então, no mundo corporativo, cara, se você ouve papo de traição, elas falam com orgulho, elas falam sabendo que você tá ouvindo, pra você ouvir, até como uma forma de te castrar do tipo, eu sou puta, eu dou pra todo mundo, mas você não pode me comer. Ou do tipo, eu traio meu marido, logo isso mostra que eu tenho um descaso pelo relacionamento, um descaso por homens. Você, como homem, inclusive, deve se sentir de alguma forma atacado. E de homens também, no geral, elas falam, assim, de uma forma bem escancarada, escarnecedora. É horrível, tá? Ambiente de firma, porra, de RH, de escritório, com mulher no meio, é satânico, é satânico. Mas, beleza. Saindo dessa tangente, nós vamos agora para o caso voltando aqui, né? Pro assunto do Vitor Silva BR. Ele fala, obviamente, para homens que querem sucesso, tá? Sucesso com mulheres, sucesso na vida financeira, sucesso na vida social, viver de uma maneira mais extravagante, não extravagante, mas extrovertida, eu quero dizer, entendeu? Extrovertida. Eu, particularmente, não gosto dessa ideia. Eu não consigo me relacionar com essa ideia. Do tipo, eu vou pra puteiro. Ele no caso, né? Foi pra escândalo. Ele vai pra balada. Cara, eu odeio balada. Eu acho satânico o ambiente de balada, entendeu? Ele recebe boquete dentro do carro, come mulher no banheiro da balada. Parece até aquele meme do... Como é que é? O Rei do Camarote. Porra, o meme do Rei do Camarote é bom, cara. Não temos mais memes como esse atualmente, né? Aí ele falando bem assim, sabe de uma coisa, mas eu acho que é pesado falar. Eu já transei com mulher na balada. No banheiro. Não tô zoando o Vitor Silva BR aqui não, tá? Só tô usando o exemplo de caras que eles querem viver essa vida vibrante, né? Essa vida, muitas das vezes extravagante, mas no geral extrovertida. Muita mulher, muitos amigos, muito sexo, muitos lugares novos, sabe? Eu particularmente não acho isso atraente. Pra mim não é atraente. E ele tá falando pra homens assim, no geral. Pelo menos é o que parece. Porque ele usa o exemplo, obviamente, de pegar muita mulher. Ele usa o exemplo de um contexto de balada. Ele vive numa bolha de que vai pra balada e que tem carro importado e que ganha 40 mil por mês. Deve ser uma vida parecida com essa que ele leva. E aqui no canal, obviamente, porque eu, né, como dono do canal, tenho um perfil um pouco mais introvertido, eu acho difícil encontrar alguém que queira viver assim, exatamente. Porque o cara que ele quer viver assim, ele não se atrai por esse tipo de conteúdo. Ele vai se atrair por um conteúdo mais Ryan Santos. Ou, como é que é o nome daquele outro lá? O Nômade Sincero. É o Nômade Sincero, né? Talvez até o canal do Caio, o empreendedor... como é que é o nome do canal dele mesmo agora? Que ele muda direto. Nômade Empreendedor. Eu acho que é agora, né? Sabe, caras que viajam, caras que têm uma vida um pouco mais extrovertida, né? Caras que conhecem vários países e tal. Come muita mulher e tal. O Caio, ele tem ele é uma mistura do bom norme com o esquizo, né? Ele tem o seu lado mais norme, que é o lado bom dos normes, mas ele também tem o seu lado esquizo. Então ele se comunica bem com a comunidade e também com os caras fora da comunidade. Então eu entendo o ponto de vista do Vitor Silva BR, só que ele está se comunicando para um público em específico. E a questão é o seguinte... Quem quer viver esse estilo de vida, realmente tem que ser go-getter, como chamam na gringa. É o cara que vai e faz, entendeu? O cara com garra, o cara com presa, o cara com sangue no olho e faca nos dentes.
O problema, a crítica realmente, tanto minha como a do Vitor Silva BR, eu acredito, que é o cara que ele não tem esse perfil, ele até gostaria de viver essa vida, só que ele não tem a porra do sangue no olho e a faca nos dentes. Ele não tem ambição. Quando você não quer viver essa vida e também não tem ambição, como é o meu caso, tá de boa. Tu não vai ficar reclamando que você não come mulher, que mulher tá difícil, que a pista tá salgada, que você é incel e pipipi popopó. Eu já tenho um perfil mais volcel, um perfil que chamam de herbívoro, né? Um homem herbívoro, um cara que ele não é tão carnívoro, tão sanguinolento assim. É óbvio, para os homens, principalmente os homens brasileiros, isso é de alguma forma incompreensível. Como assim você não quer comer mulher? Como assim você não quer ficar enfiando o seu peru em mulher desconhecida? Como assim você fica rejeitando mulher bêbada que quer dar pra você? O brasileiro médio é bucetólatra, né? Ele não consegue compreender uma rejeição de sexo em absolutamente nenhum contexto, tá? Para ele, sexo pode vir do jeito que vier, mulher pode vir do jeito que vier, não importa os riscos, não importa os problemas, não importa o perfil do cara, tem que comer e acabou. É tipo uma mentalidade meio de escravo, né? Isso acaba gerando um tipo de lavagem sexual, uma necrofagia sexual, onde ele aceita o que vier. Ele só fecha os olhos e enfia o pau dele em qualquer buraco. É por isso que o Brasil, ele tá virando uma nova Tailândia, tá? É um dos países que mais consome, que mais tem travestis em proporção no mundo. Mais consome, eu digo, pornografia até mesmo de transexuais, né? Então o brasileiro ele tem uma mentalidade de bestialidade sexual. Então isso está entranhado em quase todo brasileiro, tá? Inclusive caras aqui da comunidade. Eles realmente acreditam que o homem ele ser criterioso nos relacionamentos dele, principalmente nos relacionamentos casuais no sexo, é algum tipo de desvio de sexualidade, falta de macheza, talvez até um desbalanceamento hormonal, né? Algum problema biológico do cara, psicossomático talvez, é algum problema. O cara tem algum problema por não ser extremamente promíscuo, principalmente quando tem a oportunidade. Claro, novamente, eu tento buscar o equilíbrio, né, nas narrativas e nas reflexões. Tem caras também que eles gostariam de se relacionar. Tipo aquele cara do canal, caralho, esse cara é muito bom. Se ele for meu ouvinte, cara, eu vou ficar muito feliz. Tomara que seja. Que é o Douglas Rames, né? É engraçado, cara, que ele faz lives e tal. Ele faz lives dormindo. É o famoso incel de quarto, né? Aí ele fez uma live, um vídeo chamado Não Estou Aguentando Mais Viver Sem Mulher. Porra, me acabei de rir, velho. Ele é um gordinho barbudo, já deve ter uns 30 anos na cara, mora com os pais. E aí ele tava na cama chorando porque ele quer sentir o cheiro de uma mulher branca. Então a treta do cara é com a porra da mulher branca, né? O famoso incel de Stacy. Ele não quer uma looks match, ele não quer uma mulher da aparência dele. Tudo bem, o cara pode até argumentar, porra, até a mulher do meu nível de aparência não me quer. Beleza, mas se você também não quiser a mulher da sua aparência, porra, os dois estão errados. Um erro não justifica o outro, logo você está em hipocrisia, não é mesmo? Mas é muito engraçado como esses caras não têm nenhum pingo de vergonha e nenhum pingo, assim, de conceito moral de pensar, caralho, eu estou no meu pior estado, na minha pior situação financeira, na minha pior aparência, nos meus piores anos até mesmo, e eu quero uma mulher muito acima do meu match, né? Isso não acontecia, não dá nem pra argumentar e dizer que isso acontecia no passado. Ah, porque meu pai era feio e minha mãe era bonitinha. Não, eles são looks matches. Por probabilidade, eles são looks matches. Ah, porque meu pai, ele tinha, sei lá, uma fazendinha, uns burrinhos, gadinho, e conseguiu pegar a minha mãe através de casamento arranjado com o pai dela, não sei o que, ele era bonitinha, virgem e pipipi. O mundo mudou, né, meu parceiro? O mundo mudou. Essa porra, provavelmente, assim, se você fosse levado pra aquela época, provavelmente você seria ainda mais incel do que você é. Essa é a questão, né? Então, até os incels saudosistas e resgatistas que ficam falando assim, ah, mas antes da hipergamia não era assim, ah, antes da liberação sexual não era assim, antes do feminismo não era assim. Cara, provavelmente, se ele fosse levado pra aquela época, transportado pra aquela época, ele seria mais incel do que é hoje. Menos chances de comer alguém ele teria, provavelmente. Mesmo voltando para a era de ouro dos boomers, onde eles transavam pra caramba e depois dos 30, 35 pegavam uma mulher com a metade da idade deles, virgem para constituir família. Então a minha birra é justamente com esse tipo de cara, sabe? Que ele gostaria de ter uma vida diferente, ele gostaria de comer mais mulher, ele gostaria de estar na sacanagem, ele tem inveja de Shed, ele queria viver a vida vibrante, ele queria estar na promiscuidade, na sacanagem, ele queria ser extravagante e ser extrovertido, só que ele não tem esse perfil, em primeiro lugar. Em segundo, ele não faz nada para conquistar isso. Em terceiro, no fim das contas, ele não quer isso.
Ele só fica pagando pau porque é isso que aparece na mídia pra ele e ele fica com os olhinhos cheios. E muitos deles, na verdade, o que eles queriam era uma depósito, né? Uma depósitozinho. Uma mulherzinha que seja sexualmente disponível, que seja agradável, que não enche o saco e que não custe caro. Que é esses 4... Todo homem quer isso, né? De uma mulher assim pra longo prazo. Relacionamento a longo prazo, só essas 4 coisas. Seja sexualmente disponível, seja agradável, ou seja, afável, carinhosa e também tenha uma fisionomia agradável em geral. Não encha o saco, não fale muito, não fique fazendo testes e pirraça, enfim, né? E que não custe caro. Não fique exigindo coisas caras, né? E pronto, isso aí é wife material pros caras, né? Eles botariam um anel no dedo, um monte de filhos nela e viveriam felizes pra sempre se fosse assim. Só que aí o cara é pardo, porra, gordo, né? O cara mora com os pais, é chadizão também, cheio de coisa na cabeça, cheio de complexos na cabeça. E ele quer uma mulherzinha assim, é absolutamente incompatível, sabe? Não faz nem sentido. Aí muitas das vezes o cara ele acaba com uma mulher tão problemática quanto ele, com esses problemas na cabeça também. E aí, doença mental ao quadrado, né? Complexos ao quadrado, dramas ao quadrado, loucuras ao quadrado. Um não vai curar o outro, Vai ficar os dois malucos ali e vai criar uma exponenciação até entrar em abolição e explodir. Então, esse é o meu ponto. Às vezes, o cara não quer ganhar 40 mil. O cara não quer ter carro importado, ele não quer comer mulher na balada, ele não quer enfiar o peru em mulheres desconhecidas. Ele só queria mesmo um depósitozinho. Uma luxmatzinha, onde ele pudesse enfiar o pinto na hora que ele quisesse, que ela não enchesse o saco dele, ela fosse agradável, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Agradável, né? Basta ser agradável. Uma mulher com um nível certo de vaidade e limpeza, que ela não enche o saco dele e que não custe caro, que ela não enfie o fardo da performance em cima dele. É isso. Aí o problema vai para outro campo, porque é um problema de costume, entendeu? É um problema de cultura, de comportamento. Não é um problema jurídico necessariamente, não é um problema financeiro, não é um problema performático, não é? Não é você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso para conquistar essa tal mulher. A pergunta é, onde achará? A pergunta que é feita na Bíblia, né? Mulher de virtude, seu valor excederá o de rubis. Quem a achará? Porque tem até um canal que fazia isso, né? Eles bolaram um aplicativo que fazia o cálculo baseado em estatísticas de homens disponíveis com as características que as mulheres exigiam. Então eles saíam na rua com o celular, com esse aplicativo aberto, e perguntavam a ela, que tipo de homem você quer? Que altura você gostaria para casar, ter relacionamentos e tal? Aí elas falavam, 6'3", né? Que é 1,80, 1,85, 1,90. Daí eles botavam no aplicativo. E aí eles perguntavam, e quanto ele tem que ganhar por ano? E lá é por ano, né? Então elas diziam assim, seus 150 mil dólares, 200 mil dólares. Aí eles botavam no aplicativo. Qual a idade dele? Eu sou jovem, então eu quero um homem razoavelmente jovem. De 26 a 30. Aí eles botavam também no aplicativo. E aí eles iam perguntando assim, umas 5 ou 6 informações, nem é muito, né? Altura, dinheiro, tamanho do pau, né, shape, essas coisas assim. E aí, quando eles faziam o aplicativo calcular a probabilidade delas encontrarem homens com todas essas características, e eram as características mais importantes, tá, para elas. Não era tipo, ele pode ter isso ou pode não ter isso, não importa, pra mim não é tão importante. Não, eles perguntavam aquelas que para elas é deal breaker, né? Que são imprescindíveis. Geralmente é altura, dinheiro, idade e aparência, esse tipo de coisa. E aí essas mulheres, elas não vivem na realidade, elas não têm esse pensamento analítico lógico, porque elas acreditam que já se relacionaram com caras com algumas dessas características e por isso a probabilidade de encontrar um homem com todas essas características é alta. Tanto que eles até perguntavam, você acha que quantos homens dessa faixa etária, dessas características que você exigiu, compõem que porcentagem, né, da população masculina dos Estados Unidos? Elas diziam, não sei, 10, 15, 20%. Meu irmão, era brutal. Os caras faziam o cálculo baseado no IBGE deles ali, né, nas informações de IBGE deles, entre aspas, na IBGE dos Estados Unidos, e saía 0,05% dos homens, sabe? Era muito engraçado. Aí as gurias ficavam boquiabertas e eu ria pra caralho, porque elas acreditavam piamente que era 15, 20% dos homens. É difícil encontrar? É um em cada 5, um em cada 10? Não, é um em cada 1.500, é um em cada 2.000 homens. E olhe lá, né? E eles brutalizavam ainda mais quando eles botavam solteiro, né? Tinha que ser um homem solteiro também. Esses provavelmente já são homens comprometidos, porque eles já encontraram uma mulher que, obviamente, né,
tava de olho neles, porque todas as mulheres estão de olho nesse tipo de cara. E aí caía mais pra 0,001%. Porque assim, essas características elas são cumulativas. Quando você bota um homem de 26 anos, aí, porra, vai ser o quê? 20, 30% realmente dos homens nos Estados Unidos. Aí você bota homem de 26 anos solteiro, já cai um pouquinho. Mas nessa idade poucos estão casados. Aí você bota uma outra variável em cima, que é um homem de 26 anos e solteiro, e, não ou, né? E com mais de 1,80 de altura. Aí já cai brutalmente. Aí bota e ganhando mais de 150, 200 mil dólares por ano. Cara, isso é lógica básica simples. Eu aprendi isso no ensino médio, introdução à lógica. Tá? Aquela tabelinha do PQRS, né? I mais I igual a mais, né? Ou mais ou igual a menos. Uma porra dessa eu não lembro mais. Isso é lógica básica. Elas não entendem isso. Para elas isso não é real. Para elas juram que encontraram homens assim e que elas veem 1 em cada 5, 1 em cada 10 homens assim na rua. Então, pro caso dos homens, quando eles querem essas 4 coisas da mulher, também entra nessa mesma lógica. É uma mulher que seja disponível sexual e emocionalmente, e agradável, e que não enche o saco, e que não custe caro. Isso já diminui brutalmente também as opções. Veja que são só 4 coisinhas, mas isso é muito brutal, porque isso diminui muito o leque de opções. Não estamos falando de família boa, não estamos falando de sem problemas na cabeça, não estamos falando de virgindade necessariamente, porque se você botar essas opções também, pela tabelinha de lógica, né, se você botar no I, pode ser um ou, né? Mas se você botar o conectivo I ali, fudeu, tá? Vai diminuindo cada vez mais. Então é uma questão de costumes. Veja que o que as mulheres exigem do homem são coisas que o homem tem que conquistar. Não são coisas que nascem com ele e ele consegue manter aquilo, né, durante anos. O que o homem exige da mulher são coisas que nascem com ela e ela só precisa manter. Que é justamente ser disponível emocional e sexualmente. É uma coisa que toda mulher ela tende a ser assim, ela vai perdendo isso conforme ela vai se tornando promíscua. A gente sabe muito bem, né, que as mulheres perdem capacidade de constituir laços emocionais com homens conforme ela vai se deitando com caras diferentes e agradável, e a gente sabe que toda aquela ternura feminina, ela tende a ser algo que é mantido com a inocência dela e aquele espírito mais pueril. A juventude também, a aparência é algo que é mantido, é só não abusar de drogas e da alimentação ali que uma mulher ela consegue ficar bonitinha até por bastante tempo, e se ela frequentar uma academia e se cuidar legalzinho, dá pra virar uma coroa enxuta também. Não encher o saco, isso vai depender, é uma questão de personalidade também, é questão de educação, enfim, é bem complicado. E não custar caro também, né? Então, essa é a questão. É uma questão de comportamento, entendeu? É uma questão de cultura, é uma questão de costumes. Se a mulher, ela costuma, né, ser exigente financeiramente, não tem muito como tirar isso dela, porque meio que ela se comporta, ela já aprendeu a se comportar assim, ela acha que merece, é difícil ela achar que merece menos. É difícil ela mudar. A mesma coisa, uma mulher que não tem ternura, que não é agradável emocionalmente, ou que já se estragou com o uso de drogas, com estresse no mundo do trabalho, ou sei lá o que, já era, não tem como recuperar isso aí, né? A disponibilidade também emocional e sexual, é a mulher que ela vai achar que, tipo, se ela se entregar demais pra um homem, ela vai perder o homem e vai ser usada, né? De onde é que ela tira isso? Obviamente das referências que ela teve com outros relacionamentos. Provavelmente algum Chad Vader já fez isso com ela. Já uma mulher que é virgem, ela não tem muito essa preocupação. Ela se entrega até mesmo de forma infantil. Não infantil, fica meio estranho, né? Eu quero dizer, na verdade, ingênua. E por mais que ela saiba que ela pode ser usada, porque ela já ouviu isso de outros lugares, ela já viu mulheres passando por isso, ela já viu em filmes, enfim, ela já teve contato com homens que fazem isso, ela ainda tem aquela pureza no seu coração, né? Ela ainda é bobinha, sabe? Bobinha não no sentido pejorativo. Isso, do ponto de vista da feminilidade, é algo bom e que deve ser nutrido. E que é justamente o que o homem quer manter na mulher. Homens, inclusive, do passado, viam isso na mulher como algo apaixonante e iam até pra guerra pra manter isso, né? Pra manter as mulheres em seus oásis de ingenuidade e de bem-estar. Meio que o homem ele tende a enxergar isso na mulher, muitas das vezes até de forma delusional, né? Às vezes a mulher não é pura nem inocente porra nenhuma, mas ele só enxerga isso aí e acaba quebrando a cara. E isso que estimula o homem a, inclusive, ser feminista. Como até homens de direita que se dizem antifeministas acabam se tornando, na prática, feministas e achando que mulheres, elas precisam de assistencialismo e privilégios, porque elas são mais fraquinhas, elas são
mais ingênuas, mais bobinhas, e por isso elas precisam de mais assistência. Esse foi esse argumento, por exemplo, que levou à instituição da Delegacia da Mulher, da Maria da Penha e de outros privilégios legais femininos aí. Legais e não legais, né? E culturais também na nossa sociedade. E isso é inevitável, porque o homem é justamente o que o homem busca na mulher, né? Ele gosta desse tipo de ingenuidade, de inocência. E muitas das vezes ele gosta tanto que ele começa a ver até onde não há, né? Ele quer nutrir isso de alguma forma. É por isso que quando o homem ele descobre assim, até quando ele tá namorando, né? Ele descobre que a mulher já teve um passado sexual, que ela já fez certas coisas, aí aquele castelo de areia, né? Aquela imagem de Madonna, como diria Freud, de santinha, de purinha, cai por terra e ele começa a sentir um amargor até mesmo. Mas quando o homem encontra a sua donzela, meu Deus do céu, né? O conceito de cruzadas, o conceito de muitas guerras até mesmo, né? O conceito de domínio, de derramamento de sangue e o conceito de virilidade, de defender a sua casa, a sua mulher e os seus filhos, tudo parte desse arquétipo de donzela, né? Uma mulher tão pura, tão santa, tão imaculada que o mundo é duro demais pra ela, né? E por isso ela não pode viver, ela tem que ficar trancada dentro de casa, tipo aquele conto, né, da Fiona lá, o Shrek e tal, que tem outros contos, é baseado em outros contos, né? Da donzela que foi prendida na torre mais alta, no quarto mais alto, no castelo em cima do morro, guardado por um dragão. E ela vai se entregar para o arquétipo do guerreiro que a conquistar. E ela é pura, santa, imaculada, e ele pode finalmente usar, analogamente, né, a sua caneta, né, e a sua tinta para marcar o papel em branco dela, né? Ele vai moldar ela aos seus princípios, aos seus valores, vai fazer ela ter os filhos dele, e ele vai usar ela como uma reprodutora de fato. Toda a história humana, toda a evolução humana, assim, evolução humana não, né? Isso é mais uma cultura pós Homo sapiens sapiens, mais sedentária, uma cultura mais sedentária, não tanto que a gente nutria enquanto éramos nômades, hominídeos, nômades e tal. Então uma cultura, assim, pós-sedentarismo, toda a cultura humana operou e funcionou dessa forma, né? Atualmente é que estamos mudando essa lógica, meio que retornando a uma lógica mais nômade, mais longhousing. Já ouviu falar de longhousing? Já falei pra vocês, né? Uma cultura mais matriarcal, e sociedades matriarcais elas costumavam ser nômades ou semi-nômades, e os homens eles faziam um papel no máximo diplomático, mas toda a diplomacia que eles faziam era com interesses femininos em mente, era buscando trazer mais recursos para as mulheres. Os recursos, inclusive, eram uma forma de oferenda para ritual de acasalamento. É o que está acontecendo muito hoje, né? O cara ele tem que demonstrar certas coisas para ele aparentar ser sexualmente atraente. Não é mais aquela cultura, vamos dizer assim, patriarcal, né? Onde o homem ele tem esses recursos, ele gerencia esses recursos, e os recursos, na verdade, são uma prova de que ele consegue sustentar essa mulher. Não um tipo de oferenda que ele vai ficar colocando pra deusa da buceta se molhar pra ele, né? E oferecer a ele prazer e companhia. Não, os recursos eram pra manter o lifestyle, né? Pra manter o estilo de vida da donzela trancada dentro do castelo mais alto, da torre mais alta, escondida do mundo, porque o mundo era muito brutal pra ela. Ela era muito sensível, muito delicada, muito lindinha, muito né? Pra operar no mundo real. Então a lógica está mudando. As mulheres elas não querem mais ficar trancadas no quarto mais alto da torre mais alta, né? Elas não querem mais ser as donzelas. Elas querem ser rabiscadas, né? Na analogia da caneta e do papel, ela quer ser rabiscada, ela quer ser rasurada até mesmo, né? Exemplo disso é piercing, tatuagem, isso é uma comunicação exterior, é uma exteriorização desse novo espírito indomável feminino, né? Algo até mais masculino, tradicionalmente mais masculino, de ir pro mundo, de conquistar, de aparentar, inclusive, sucesso através do acúmulo. Não só o acúmulo de parceiros sexuais, como o acúmulo de recursos e de experiências. Caralho, baixou o coruja antropológico aqui. Baixou o antropocoruja em mim, meu Deus do céu. As tangentes são fodas, né, cara? É por isso que vocês devem assistir esses vídeos até o final aqui por mais de 1 hora, porque é tangente pra caralho. Mas, em conclusão, o que eu tô tentando dizer é isso, que a vida do homem agora é essa vida do consumismo, né? É a vida mais parecida com a do Vitor Silva BR. Cara solteirão, cara até que gosta, ele tem ainda ali um ímpeto masculino de domínio e conquista que ele quer usar como forma de expressão de poder sobre as mulheres. Então, como ele falou no vídeo anterior, ele gostava do relacionamento, não sei se gosta ainda, né? Mas ele gostava da ideia de, ir lá, fazer compra,
fazer café da manhã pra mulher, e depois levar pro hotel e não sei o que, ficar agarradinho. Isso por um tempo foi feminino também. Meio que houve uma inversão de valores, na verdade, onde as mulheres elas queriam mais isso, e os homens queriam mais o contrário. Eles queriam, e até você vê, por exemplo, em filmes de época, onde era muito comum o cara ter amante, né? Só que, tipo, Goodfellas, né? Ou a série Sopranos, Família Soprano. Era muito comum que o cara ele tivesse a tal gumá, né? Que é do dialeto italiano, uma gíria italiana pra amante. Era uma segunda esposa, basicamente, só que ela era mais bimbo, né? É outra língua, outra palavra inglesa. Uma gíria inglesa. É mais piriguete, sabe? Ela não ia ter filho, se tivesse um filho seria bastardo, então na verdade ela usava contraceptivo. Ela tradicionalmente não era virgem, talvez até mesmo ela desse pra outros caras e o próprio cara da máfia ali não ia ligar muito pra isso. Talvez ela até fizesse vida, né? Como é o caso daquela Svetlana. Não, Irene. A Svetlana é a outra lá que o Tony come, né? Na série Sopranos. A Irene. Aquela russa lá. Ele até fala, olha, quando você não tá comigo, você pode fazer o que você quiser, ficar com quem você quiser. Ela era só uma concubina que ele tinha e ele pagava o aluguel dela, ele dava um dinheirinho pra ela e ele comia ela quando ele quisesse. Então ele não ligava muito pra ela. Se ela acabasse tendo filho, viraria um bastardo. Mas ele tinha a esposa, a Carmela Soprano, né? Uma esposa que, caralho, ela queria dar pra ele. Tem até uma cena onde ele acorda tendo um pesadelo assim, e aí a Carmela acorda do lado dele e fala, o que foi, você quer transar? Ela tava disposta do nada a acordar de madrugada e dar pra ele, ela queria transar, ele não come a própria mulher, né? A série é sobre isso, mesmo sendo uma família tradicionalmente católica, porque italianos são católicos, e mesmo a Bíblia, mesmo dizendo que, tipo, é obrigação sua comer sua mulher, o Tony Soprano não queria fazer isso, né? Daí, é claro, a série expande mais isso aí, né? Explora a síndrome de Madonna prostituta que o Tony tinha e várias outras coisas. Então, tradicionalmente, né, era mais do feminino essa coisa de, tipo, fazer cafezinho pro marido, fazer o marido querer ficar em casa, fazer o marido não ir pro mundo, né? Ficar o mais próximo no seio dela, até literalmente. Inclusive usando muito sexo pra meio que fazer o honeypot, do tipo, porra, maridinho, fica aqui, me come, não vai pra rua não vai trabalhar não. Hoje são os homens que estão querendo isso. Meio que como uma forma de inversão de valores, né? Eu até zoei o Vitor Silva BR com os pinguinzinhos do Catadores de Seixo, lá do Happy Feet. E, caralho, esse vídeo vai ficar muito longo, meu Deus do céu. Mas eu tô tentando explorar justamente essa mentalidade masculina que parece ser, na verdade, um tipo de contrabalanceamento orgânico em resposta a uma engenharia social que talvez nem tenha sido orgânica. Talvez tenha sido prevista e planejada. Porque quando você põe as mulheres no polo masculino, os homens automaticamente se põem no polo feminino e vice-versa, né? Parece que é isso, é engraçado. Tipo, aí novamente, mais referência da cultura pop. Aquele peixe palhaço do Procurando Nemo, né? Quando não tem fêmea disponível, o macho vira fêmea, ele dá uma travecada e começa a dar pros brother, né? Começa a fazer banheirão com a rapaziada. Tem vários peixes e anfíbios que fazem isso. É engraçado pra caralho. No ponto de vista humano, né? Nós que temos a moral judaico-cristã, isso é indignificante, isso é deprimente. Mas parece que tá acontecendo, né? Veja aí os caras do Transmexing. Veja os fanboys, né? Veja... É o que tá acontecendo. Tiraram a questão da dignidade sexual, que é algo que, vamos convir, né? Foi cultuado pela moral judaico-cristã desde muito tempo. Papéis de gênero, o papel do homem e o papel da mulher. Assim, vocês vão dizer, mas veja, tinham culturas pagãs anteriores ali que já falavam sobre isso muito antes da Bíblia e tal. Mas no fim das contas essa porra toda virou mitologia e a religião oficial do Ocidente é o cristianismo, né? Então não adianta, o crédito vai pro cristianismo mesmo. Isso me faz, tá? Eu vou finalizar o vídeo aqui, finalmente, com não uma conclusão, mas com uma pergunta, uma provocação. Será que se os homens eles começarem a se portar de uma forma mais polo masculino, será que as mulheres não retornam pro polo feminino? Se a gente partir dessa lógica, né? Que o polo feminino, ele virou masculino, e por conta disso o polo masculino, pra meio que contrabalancear, começou a virar feminino, começou a se feminilizar, e se os homens voltarem pro polo masculino de verdade, né? Não necessariamente aquela masculinidade tradicional, sacrificial e nos deveres. Porque quando se fala de polo masculino, tem muitos homens aqui da machosfera que começam a pensar cavaleiro branco, virar pai de família, sacrificial, né, sustentador, pagador de conta, casadinho e não sei o que. Não, polo masculino é aquele do arquétipo, do desbravador, do conquistador, do cara egoísta mesmo, né, do cara ultralógico, do tipo, o que é que você tem a me oferecer? Porque as mulheres parecem já estar
nesse polo, né? No polo masculino. Tipo, elas fazem um checklist pra saber se você pode se relacionar com ela ou não, né? É quase uma entrevista de emprego. Então, a lógica pragmática de seleção sexual está sendo mais praticada por mulheres do que por homens, né? Vocês estão percebendo? Então, se os homens começarem a se comportar mais como essas mulheres mais masculinizadas, né? Androgenizadas aí, começarem até mesmo a ter um tipo de confiança delusional, porque, caralho, você vê as mulheres assim, as 5/10, dizendo que são 10/10, que confiança é tudo, né? Enquanto você vê os malucos lá, fazendo live, dormindo, né? No quarto, morando com a mãe, chorando e falando assim, eu sou fudido, eu sou fracassado, nenhuma mulher me quer porque eu sei que eu sou um bosta, eu quero mulher branca e não sei o que, né? Uma coisa que não vai acontecer. Porque, como eu disse, ele sabe que não vai acontecer, né? Porque essas mulheres jamais se relacionariam com ele. E, em segundo lugar, ele tá buscando uma mulher de qualidade estética, não de qualidade moral, sendo que, na verdade, o que ele quer é um relacionamento a longo prazo. Então ele tá focando demais na qualidade estética. Uma mulher de looks match, uma normezinha, 4, 5/10, que seja agradável e que tenha uma qualidade moral é muito melhor, porque o que ele quer é um depósito, né? E quando eu digo qualidade moral, não é necessariamente uma honradinha, virtuosinha, mas uma mulher que ele consiga botar dentro daquele recipiente de mulherzinha que ele quer fazer de depósito e, eventualmente, ele vai até se apaixonar por ela. Só que ele tem que estar no controle emocional, a liderança é emocional mesmo, do tipo, a mulher começou a se comportar fora do que ele exige, daí ele teria que estar no controle emocional e cortar completamente a alimentação emocional da relação, né? Os homens, geralmente, que conseguem manter controle dos relacionamentos, fora, obviamente, aquelas questões jurídicas, né? Fora as questões sociais que a gente fala muito bem aqui, que são imutáveis no fim das contas, mas tem muitos homens que acreditam que conseguem jogar o jogo e que assumem o risco e tipo, o risco tá aí, mas se eu não assumir o risco eu nunca vou ter o que eu quero, beleza. Então esses homens, o que eles fazem? Caralho, isso era assunto pra outro vídeo, mas vamos lá, vamos terminar aqui. Os homens que eles conseguem manter o controle emocional do relacionamento, eles na verdade mantêm a mulher apaixonada, só que ele não tá apaixonado. Ele até gosta dela, mas ele não permite que isso domine as suas atitudes. Então ele faz ela ficar dependente emocionalmente dele, e na hora que ela começa a sair da linha, ele começa a cortar a alimentação emocional, o qual a mulher já tá dependente, entendeu? Então é um tipo de jogo a única linguagem que as mulheres entendem é o jogo de consequências, tá? Elas não entendem responsabilidade, mas elas entendem consequência. E é uma prática que eu vejo mais mulheres fazendo do que homens, justamente por conta dessa inversão de valores. Quando o homem começa a se comportar do jeito que a mulher não quer, ela corta a alimentação emocional e sexual. O homem ele não consegue fazer isso porque geralmente ele precisa mais da mulher do que a mulher precisa dele do ponto de vista emocional. Então isso é mais uma Nessahan Alita Pio, né? O Nessahan Alita em Como Lidar com Mulheres ou o Profano Feminino, a Guerra da Paixão, ele falava justamente isso. Você tem que fazer a mulher ficar dependente da sua provisão emocional, até mesmo da provisão financeira, se for o caso, né? Assim, tem os riscos legais, obviamente, mas de qualquer forma, isso aí é uma tática mais maquiavélica, obviamente, mas um homem responsável, que ele sabe o que está fazendo, que ele planeja realmente um relacionamento a longo prazo, ele vai usar esse poder com responsabilidade, né? Como diria o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então ele vai fazer a mulher ficar o mais dependente dele possível, e geralmente é o que os cafajestes fazem, só que esses daí geralmente dão só pau e água e apego emocional, né? E depois vão embora, e elas, meu Deus, perdem a cabeça, ficam maluquinhas. E aí, conforme a mulher se comporta de uma maneira que ele não gosta, ele só corta a provisão, seja ela financeira, emocional, sexual até mesmo. E aí isso deixa a mulher pensando, caralho, o que é que eu fiz de errado, onde eu posso melhorar, sabe? Esse é o estado que o homem, ele quer manter a mulher, ele tem que manter a mulher. É nesse estágio que os cafajestes que comem e somem mantêm as mulheres. É claro, eu não vou dizer que você tem que fazer isso e ser um amoral, né? Mas dentro de um relacionamento onde há honestidade, cara, esse é o sweet spot, é o lugar perfeito. E para isso você precisa ter um pouco de jogo de cintura e linguagem emocional, um entendimento emocional muito bom para fazer, tá? A maioria dos homens não tem isso e por isso vão só pra dependência financeira. Eles tendem a manter as mulheres somente pela dependência financeira, não tanto pela dependência emocional. E é por isso que chega um momento do relacionamento, muito cedo desse tipo de relacionamento, que o homem não consegue manter o thrill da mulher, né? O que é thrill em português? É thriller. Filme thriller é o quê? É horror, mas suspense, não é suspense. É um tipo de excitação, tipo, a mulher, ela tá sempre... Tem sempre alguma coisa nova ali, ela tá sempre... Eu não consigo encontrar uma palavra pra português pra isso. Fodam-se vocês que não sabem falar inglês. The Last Word aí pra vocês aí, né? Porra, já não aprendeu ainda. É tipo uma instigação, tá? Não deixa a mulher instigada, ele não consegue manter a mulher emocionalmente instigada, interessada.
É performático, eu sei, mas porra, a gente sabe, né? Tudo na vida do homem é performático, o fato da performance é real. Então, certos caras acreditam que conseguem depender somente da provisão financeira e eles podem cortar essa provisão financeira caso a mulher se comporte do jeito que ele não quer. Só que aí tem o Estado pra fuder isso, né? Tem divisão de bens, tem divórcio, tem a porra toda que pode te quebrar. E tem também a traição, porque a mulher que depende financeiramente trai, tá? E trai nas escondidas. A mulher que depende emocionalmente não trai, cara. A mulher que tá, geralmente, a mulher que tá apegada emocionalmente mesmo, ela deixa o cara trair e não trai. Esse é o sweet spot que o cara que quer um relacionamento ele tem que encontrar. Eu tô dizendo que você vai conseguir, você, Betinha, ouvinte do Coruja, que você vai conseguir se você tentar? Não. Provavelmente não. Provavelmente você não tem jogo de cintura. Você não nasceu com a informação genética pra isso. Não tem isso no seu genoma. Talvez você consiga desenvolver, talvez. Mas a maioria dos homens não consegue e tenta depender da provisão financeira, do apego financeiro pra isso. Esse é o gadinho provedor, esse é o caixa eletrônico ambulante, esse é o cara que é traído e fica só pagando conta, ou paga fantas, né, como dizem. Mas esse cara que consegue manter a mulher instigada, cara, a mulher adora isso, molha a buceta de um jeito, que consegue fazer elas ficarem até com ciúminho e faz elas chorarem de vez em quando. Esse cara recebe fidelidade delas e elas nem exigem fidelidade desses caras muitas das vezes. Esse é o famoso cafa, esse é o pintor de útero, esse é o estourador de cabaço, esse é o verdadeiro comedor. Agora, vão ter caras que vão jurar de pé junto que vão conseguir fazer você desenvolver esse tipo de mentalidade e capacidade com curso, né? Eu penso que assim, é o Pelé escrevendo um livro de como jogar futebol e tentando ensinar você que não tem esse dom. Nem eu tenho esse dom, na verdade, mas eu conheço a lógica. Eu só não consigo fazer na prática. É foda, porque sinceramente isso me exaure, tá? Tem homens que adoram isso aí, isso pra eles é tipo um oásis, é um prazer, eles adoram fazer esses joguinhos. Eu não, eu já fico de saco cheio, porque é performático. Não é pra mim. Então, é isso que eu tô dizendo, senhores. Geralmente, muitos de vocês só querem uma depósito. E pra você manter uma depósito, você tem que manter ela pegada. Os caras que dão pau e água, que não pagam nada e comem e deixam as mulheres apaixonadas, eles têm esse dom. A maioria quer uma depósito e, sinceramente, esse negócio de ficar comendo mulher de balada, comendo mulher diferente toda hora, geralmente os homens que querem isso e que vivem isso, de fato, eles estão em canais diferentes. Eles estão em canais mais, podemos dizer assim, vitalistas, né? Canais de nômades, canais de caras mais, digamos assim, rufiões, entendeu? Mais boêmios, canais da boemia, tipo um Ryan Santos ou um Nômade Sincero, coisa do gênero. Eu não sou um homem da boemia, eu sou um homem caseiro fica em casa, salve pro Davi. Esse é o meu perfil e por isso eu atraio um público com esse perfil a mais. Então eu acho que isso explica muito bem o feedback e as críticas que o Vitor Silva BR do vídeo anterior recebeu, né? Os caras, no fim das contas, eles não querem viver essa vida. Gostariam de ganhar mais, os 40 mil? Com certeza, quem não quer? Mas, pelo menos, eu acredito, isso é crença, tá? Eu tô botando uma fé em vocês, e grande parte de vocês não quer um carro importado, não quer luxar, não quer ir pra balada, vocês não são do perfil de balada. Vocês até gostam da parada do leitado e ghost, né? Eu percebo que vocês admiram o leitador e ghost. Ele é meio que um arquétipo, assim, né? Um tipo de criatura da fauna mitológica da machosfera, que tá num patamar de hierarquia moral apreciável. Mas, em verdade, eu percebo que a maioria de vocês não tem esse perfil, não tem essa capacidade. Quando eu digo capacidade, não é nem que vocês não têm potencial, mas é porque vocês não têm ambição pra isso. E você tem que ser ambicioso pra isso. Você tem que ser um cara que mente, tá? Você tem que ser um cara de uma confiança a nível delusional. Você tem que ter um cara que gosta de trabalhar em prol disso. Então você tá em várias frentes, faz aquela tática do spinning plates dos caras da real. Você tem que consumir conteúdo disso. Você tem que estar inserido num mundo, numa lógica, numa cultura disso aí. E vocês são mais incels/volcels de quarto. E o perfil de caras assim que ainda querem se relacionar é ter um depósito, né? Que fica dentro de casa e que ele vai comer quando ele quiser e vai viver uma vida de incel... como é que é? De fencel de quarto junto com ele. Só que isso é foda, porque pra você fazer o dread game... É dread game que eles chamam, é verdade. Na gringa eles chamam isso de dread game, né? Ficar causando um ciúminho aqui na mulher, fazendo ela chorar emocionalmente de vez em quando, pra ela manter a excitação, né? Pra ela se manter atiçada sempre. Você tem que ser um cara atraente, você tem que ser um cara com uma vida vibrante. Ou pelo menos um pouco de extroversão, que outras mulheres demonstram algum tipo de interesse, porque a mulher adora um homem que tem potencial pra atrair. Ela não necessariamente gosta do homem que trai, mas ela se atrai pelo homem que tem potencial pra atrair. Senão, naturalmente,
Ela é incapaz de evitar, ela perde o trio, né? Ela perde a excitação, ela perde a instigação, sei lá se essa palavra existe, pelo homem. Então o Volcel / incel de quarto, ele não tem esse perfil, cara. It's over pra ele mesmo, né? Brutal. Então, assim, enfim, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. E ver no próximo vídeo aqui. Eu curto. Até mais.